precisa que a gente diagnostique com precocidade. Existe uma dificuldade também das pessoas compreenderem, senador, a diferença entre abordagem precoce de um paciente e tratamento precoce. O paciente com suspeita de Covid, ele precisa ser abordado precocemente. E o que significa isso? Diagnóstico, ele precisa ter acesso a diagnóstico imediato. E a gente sabe que existe uma dificuldade nesse sentido. Então, ele precisa de acesso ao diagnóstico imediato. Ele precisa ser educado quanto às medidas de distanciamento social. Ele precisa ser educado quanto à evolução da doença. Ele precisa ser monitorado, principalmente com relação a uma situação que a gente chama de hipóxia precoce, né? Hipóxia silenciosa, que é essa queda da saturação dos níveis de oxigênio no sangue da pessoa sem que ela perceba. Então, ela precisa ser diagnosticada precocemente, ela precisa ser retirada do convívio para evitar a transmissão para outras pessoas, e ela precisa ser educada quanto ao que esperar da doença e como procurar e onde procurar auxílio assim que for necessário, caso seja necessário. Essa é a abordagem que a gente precisa ter. Então, a minha atuação se concentrou em reforçar esse tipo de situação. Então, diagnosticar precocemente, educar as pessoas de forma correta. Acho que a gente precisa tentar deixar de ser uma administração, uma gestão reativa e passar a ser uma gestão proativa, antecipando eventuais problemas e dificuldades que a gente possa ter. Então, eu acho que essas áreas são áreas fundamentais para que o trabalho tenha sucesso daqui para frente, e foi onde eu tentei me concentrar nesse curto período. Senador, o que eu gostaria que as pessoas em casa compreendessem, por favor, o vírus é um vírus de transmissão respiratória, ou seja, ele passa para o ambiente e para outras pessoas próximas através da minha respiração e das gotículas que saem da minha boca toda vez que a gente fala. Tá certo? Então, na hora que a gente coloca uma barreira, que é a máscara, para impedir que esses vírus alcancem o ambiente, é uma coisa positiva. Se a outra pessoa que divide esse ambiente comigo mantém a máscara, também é uma dupla proteção, correto? Eu estou protegendo o vírus de sair de mim e eu estou protegendo o vírus de entrar na outra pessoa. A gente sabe também que o vírus, as gotículas de saliva que saem da boca da gente, em grande parte, elas caem, porque elas são mais pesadas que o ar. Então, elas caem nos móveis, elas caem no chão, elas vão caindo num raio ao redor da gente. Então, se a gente consegue manter uma distância entre uma pessoa e outra, a gente diminui ainda mais a carga de vírus a qual a gente está exposto. Então, existe uma razão pela qual a gente fala da máscara, existe uma razão pela qual a gente fala do distanciamento, e a higiene de mãos, ela é muito óbvia também nesse sentido, porque se eu toco esses móveis, ou o que quer que seja, que possa ter vírus nessa superfície, eu uso o álcool e eu consigo tirar esse vírus, inativar esse vírus na minha mão, e aí eu não vou botar essa mão no nariz, ou na boca, ou nos olhos, e permitir que esse vírus entre. Então, ninguém tirou a ideia de máscara, ou distanciamento, ou higiene de mãos do nada. Existe uma razão clara, óbvia, técnica, baseada em como a doença funciona e como ela se transmite, como é que o vírus se transmite de uma pessoa para outra. Então, eu não consigo entender que como alguém que tem acesso à informação do que a gente chama de fisiopatologia, né, da doença, como é que ela se transmite e como ela funciona no corpo de alguém, e tem acesso a informações de como evitar isso, o faça a despeito de conhecer essas informações. Então, parte do meu trabalho não é só identificar a política de saúde pública, é esclarecer as pessoas para que elas entendam e tenham adesão a essas medidas. E a gente não pode nem dizer, senador, que isso é uma coisa inédita para a gente. Quando a gente vai falar de dengue, por exemplo, a gente fala o quê? A gente diz para as pessoas que elas têm que evitar a proliferação do mosquito, que não pode acumular água, que elas têm que usar repelente. Eu não digo para elas, se você teve o diagnóstico de dengue, você vai lá e toma o que quer que seja, né, como um antiviral. Não funciona. Então, grosso modo, é a mesma coisa. Eu preciso prevenir essa transmissão. Ainda mais uma doença com essas características que a gente tem visto, a prevenção é muito mais importante do que qualquer tipo de tratamento, qualquer que seja, que eu tenha na minha cabeça que eu possa oferecer. Essas informações, elas são pacificadas. Elas não são ponto de discussão.
Então, e outra, ela se sobrepõe, né? A estratégia de política de saúde pública, a estratégia de proteção das pessoas, a gente usa muito essa imagem, é como se fosse um queijo suíço, que tem aqueles buracos dentro dele. Quando a gente fatia isso, cada fatia é uma estratégia. A gente vai ter um buraco em cada uma delas, porque elas não são infalíveis. Mas quando a gente junta todas elas, eu não consigo achar um buraco único que eu consiga vazar esse queijo. Então, a ideia de usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento, vacinar, ela vai como uma cebola protegendo a pessoa. Essa que é a ideia. E é por isso que é tão perigoso quando a gente cede a saídas rápidas, ou simples, ou frágeis, e principalmente inexistentes. Então, eventuais ameaças que eu tenha sofrido em algum momento foram sempre ligadas à questão ou desse pseudo-tratamento precoce ou relativas às medidas não farmacológicas, que é um outro pilar que não tem razão de ser questionado. Veja bem, o vírus não passa de uma pessoa para outra por um vácuo quântico. Ele passa porque existe uma proximidade entre essas pessoas. Existe essa situação. Então, na hora que a gente consegue distanciar as pessoas, e veja, eu não tenho a ilusão de que a gente precise sempre, ou vá viver, ou não exista consequências de viver em lockdown absoluto. Não é isso. Existem ferramentas específicas para cada fase da pandemia, e isso não foi discutido em nenhum momento, pelo menos não que eu tenha visto. Existem ferramentas específicas para cada fase. O que a gente precisa pedir às pessoas é que façam o distanciamento social ao máximo que puderem, dentro das suas possibilidades. Isso já é uma coisa. Então, essa é uma outra postura que foi extremamente criticada, mas, de novo, eu acredito isso à absoluta falta de conhecimento. E é por isso que eu me dediquei a escrever sobre isso, para tentar educar as pessoas sobre o que elas precisam saber.